No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito do consumo de mandioca e também de batata por parte de quem possui diagnóstico de diabetes. Falaremos também a respeito da gotinha de insulina que acaba ficando para trás quando você faz a aplicação subcutânea. Será que isso é normal? E também falaremos a respeito do caminho para a reversão do diagnóstico de diabetes tipo 2. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, é verdade que quem tem diabetes tipo 2 não pode comer mandioca? Meu médico me receitou batata. E a resposta é que tanto a mandioca quanto a batata são alimentos que possuem carboidratos. E a partir do momento que você entende isso, você tem que aprender a consumir com moderação. O diabético até pode consumir um pouquinho de mandioca ou um pouquinho de batata, porém não se deve misturar com outras fontes de carboidratos. Então, se você for almoçar e comer um pouquinho de mandioca, não mais que 100 gramas de mandioca assada e não frita, você não deve misturar, por exemplo, com arroz branco, ou com uma farofa, ou com uma batata frita, ou com uma macarronada, ou uma lasanha, e assim por diante. Deve adicionar fibras, que são legumes, verduras, folhas verdes. Deve adicionar proteínas, que muita gente não adiciona, através de um peito de frango grelhado, um peixe grelhado, pode ser também um lombo suíno grelhado ou um ensopado de frango, e a partir daí conseguir controlar melhor a glicose. O que vai determinar se você pode ou não consumir o alimento é a quantidade de carboidratos que você adiciona na sua refeição. Não adianta nada você encher o seu prato de carboidratos, ou seja, arroz, feijão, farofa, mandioca, e achar que o problema foi somente a mandioca. Então, tenha essa consciência para, a partir daí, você começar a fazer escolhas mais inteligentes. E isso serve também para a batata. Se você fizer uma batata na air fryer, não mais que 100 gramas, e comer com a salada, com legumes, verduras, folhas verdes, adicionar um peito de frango grelhado, não vai ser 100 gramas de batatas assadas na air fryer ou no forno que vão descontrolar a sua glicose. Então, tudo está correlacionado com a moderação e com a inteligência em fazer escolhas na hora de comer. Pois a partir do momento que você entende isso, você não fica mais refém do pensamento de que diabético só pode comer mato e beber água, que vai morrer de fome, que não pode comer mais nada, que perdeu a graça à vida. E sim entender que o diabético precisa sim ter algumas escolhas mais inteligentes, substituir alguns alimentos e a partir daí ganhar mais saúde, diminuir a hemoglobina glicada para reduzir a chance de aparecer complicações a médio e longo prazo, porque complicação de diabetes é sério, pode te levar à cegueira, pode causar amputações, pode causar também falência renal, então não é brincadeira. Então, se você está com uma glicada alta, evite o consumo de carboidratos. Coma mais proteínas, mais legumes, mais verduras, mais boas fontes de gordura. A partir do momento que você adiciona atividade física, diminui o peso corporal, reduz a sua hemoglobina glicada, aí você pode adicionar aos poucos fontes de carboidratos. É assim que a gente consegue controlar melhor o diagnóstico e não restringindo tudo e vivendo à base de alface e água
água, como muitos falam por aqui. Tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, quando aplicamos insulina, é normal ficar uma gotinha de insulina na agulha? Isso é normal, mas uma técnica para utilizar para que você não perca nenhuma gotinha de insulina é, após aplicar a insulina na sua barriga, por exemplo, você esperar uns 5 a 10 segundos para que toda a insulina seja absorvida no seu tecido, porque se você aplicar e tirar rapidamente, vai acabar ficando algumas gotinhas de insulina para trás e isso pode acabar interferindo na sua contagem de carboidratos ou no controle da sua glicose. Então, siga essa dica, aplique a insulina, jogue o líquido para dentro da pele do tecido subcutâneo e espere de 5 a 10 segundos. Após esse tempo, você retira e aí você vai perceber que não vai sobrar nenhuma gotinha na seringa ou muito menos na agulha. Essa é uma dica muito importante que muitas pessoas acabam não fazendo porque às vezes estão com pressa e no final do dia pode ser que faça diferença para quem faz uma contagem de carboidratos, para quem faz uma alimentação mais regrada e acaba não entendendo por que a glicose ficou elevada, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, em janeiro, 7 de glicada. Hoje estou com 5,6, a caminho da reversão. Olha que comentário maravilhoso. Ela me mandou hoje, que é dia 25 de junho de 2024 e há 6 meses atrás estava com uma glicada em 7 e conseguiu já reduzir para 5,6. E não teve nenhum milagre, nenhum chá milagroso, nenhum medicamento milagroso que causou essa redução. E sim a inteligência em escolher melhor a alimentação e a adição de prática de atividade física que causou a diminuição do peso corporal, que causou a diminuição da resistência à insulina, que facilitou com que nesse período a hemoglobina glicada caísse de 7 para 5,6 e esse é o caminho mais seguro para poder reverter um diagnóstico de diabetes tipo 2. Não adianta nada você querer fazer tudo para daqui 1 mês ou para daqui 15 dias, pois quanto mais rápido a gente faz um movimento brusco, maiores são as chances para que você volte à velha vida de alimentação inadequada, do sedentarismo, do ganho de peso e assim por diante. Então eu quero que você pegue esse exemplo e coloque para você até o final do ano. Inclusive, eu quero que você coloque aí uma hashtag para que eu saiba que você está assistindo o vídeo até o final. Hashtag glicada controlada até o fim do ano. Então, vamos utilizar esses últimos 6 meses que faltam para o ano de 2025 e reduzir a sua glicada que possa estar em 7, em 8, em 9, em 10, em 6,5 e alcançar uma glicada de 6, 5,5, 5,0 através das mudanças que a gente bate tanto na tecla. É claro que alguns chás podem sim ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, a diminuir a resistência à insulina, podem ajudar a aumentar, a acelerar o metabolismo e assim você ganhar um fôlego a mais. Porém, o que faz com que reduza a sua glicada a médio e longo prazo é a manutenção dos bons hábitos aí dentro da sua casa. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: o tratamento do diabetes tipo 2 ou do pré-diabetes ou diabetes tipo 1 é feito dentro de casa, porque se ele não faz as mudanças que precisa, não vai adiantar nada ir ao médico de 6 em 6 meses e
sempre que for com a glicada sempre cada vez mais alta, ele tenha que prescrever novos remédios, aumentar dosagens, e você só vai perdendo qualidade de vida e saúde. Então entenda de uma vez por todas. Não esqueça da hashtag, pois assim eu vou saber que você está assistindo ao vídeo até o final, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e ajudar vocês a melhorarem o seu tratamento. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas, pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas. Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí e deixe uma nota de 0 a 10. Qual a nota desse vídeo para que eu possa entender cada vez mais o que vocês querem aprender aqui e assim a gente vai encontrando os melhores caminhos para ajudar vocês a melhorarem o seu tratamento, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos, aprendendo mais sobre diabetes, saúde, qualidade de vida, qualidade de tratamento, diminuição da glicada, diminuição da glicose, diminuição das chances de aparecimento de complicações e ganhando cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.